chegamos em mais um destino. Dessa vez a gente tá na cidade de São Paulo. Gente, São Paulo é pertinho do Rio. Pra galera aí que é do Rio, até Curitiba, né? Minas, é pertinho de chegar. É uma cidade bem legal. Tem muita coisa pra você fazer, explorar. Tem passeio, restaurante aqui, gente. Eu brinco com o Gabriel que a gente vem e engorda uns 10 quilos, porque é muito restaurante que tem aqui, é muita opção. Cheguei hoje e já tô redondo aqui já. É difícil. De São Paulo é difícil de comida, né? No bom sentido. A gente fez uma lista já de lugares pra gente conhecer. Viagem é assim, a gente planeja fazer 1000 coisas em um dia. Vamos ver se vai rolar. Não vai ser só um dia que a gente vai ficar, não. Mas pra um dia a gente já planeja várias coisas. E a gente tá bem animado. Vir pra São Paulo é sempre bom demais. Tem muita coisa legal pra fazer aqui. Eu tô animada. A gente está hospedado dessa vez aqui em São Paulo, no Hotel Blue Tree, na unidade paulista, que fica aqui na Peixoto Gomides, quase na esquina com a Paulista, muito bem localizado. Ó, gravou direitinho. Número Eu já até esqueci a rua. 707. É muito pertinho do metrô Trianon MASP, muito pertinho do MASP, muito pertinho do Macmill, menos de 5 minutos andando. Gente, o Macmill é um McDonald's aqui super diferenciado. É o 1000º McDonald's, né? Eles construíram num casarão aqui eu não sei se é antigo, mas é um casarão. Acho que é. É um casarão com uma arquitetura bem diferente aqui de São Paulo. Então chama muita atenção quando você vai na Paulista, assim. É uma estrutura diferente dos McDonald's convencionais. E é bem legal, né? Mas a gente vai mostrar. A gente tem short de lá aqui no canal, se você quiser ver, dá uma pesquisada aí no nosso canal. Mas a gente vai dar um pulo lá. Vai filmar ele de novo lá. E chegamos em uma das horas que eu sei que vocês adoram. Eu também adoro, gente. Viajar, a gente quer o quê? Quer conforto, porque quando a gente volta pro hotel, a gente quer o quê? Quer descansar para recarregar as energias pro dia seguinte aproveitar mais ainda. Então a gente sempre tenta buscar um hotel que seja bem confortável, que seja bem acessível, que tenha uma localização legal. E agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho do nosso quarto dessa vez. É um hotel 4 estrelas, né, Gabriel? Acho que é 4, essa unidade. Então, um hotel bem legal. E aqui, ó, o quarto é bem espaçoso. A gente tem uma cama bem grande. Muito macio e confortável. Tem uma varanda, que a gente não pode abrir, ela tá fechada. Mas tem uma vista aqui, São Paulo. Uma vista para vários prédios. Disseram pra gente que São Paulo tem uma lei municipal que você não pode abrir a varanda do hotel. A janela, né, da varanda. A varanda, a porta da varanda. Então... Não podemos abrir a varanda, não mas vai ser dessa vez. Dá pra gente apreciar um pouquinho o visual dos prédios. Poltrona, tem TV. Aí? E olha o que eles deixaram pra gente. Docinhos. Gente, quando a gente fala que São Paulo é pra engordar, ó. Começa assim, né? É disso aqui que eu tô falando. Docinho, gente. Certeza que eu vou comer daqui a pouco. A gente não faz nem cerimônia, né? Com essas lembrancinhas que o pessoal deixa. A gente chegou aqui em São Paulo hoje, às 9 e pouca da manhã, já foi num buffet liberado. Sim. E agora vamos partir para um buffet, a gente acabou nem filmando, foi um buffet bem rápido, mais uma dúvida, gente. Tem gente que fala buffet e tem gente que fala buffet. Eu falo buffet, não sei porque agora eu falei buffet. Como é que vocês falam? É buffet ou buffet? Eu fico sempre nessa dúvida, mas enfim. A gente foi num buffet, eu falo buffet, liberado, que eles entregam um panfleto pela Paulista. Então, tem vários. A gente foi num que a gente vai até deixar o nome aqui na descrição, que eu nem lembro agora. Mas é bem comum. Mas é bem comum. Tem vários, assim, com valores bem acessíveis. Então, até que a gente achou legal. Pra almoçar na Paulista, tem opções, assim, de buffet livre. E, se eu não me engano, a gente pagou o quê? R$29, né? R$27,90. Achei bem completo. Tinha várias opções lá de carne, enfim. Bem legal. Mas a gente vai gravar vários restaurantes ainda, calma. É porque esse a gente tava com muita fome, foi rapidinho. Foi o primeiro. Mas tem vários nesse estilo aqui na Paulista. Vindo pra cá, gente, temos nosso banheiro. Gente, achei muito chique, tem até banheira. Olha que legal. O banheiro é bem espaçoso. Mulherada agora vai gostar. Temos aqui, ó, já até liguei, secador de cabelo. Eu acho muito importante secador de cabelo, a gente quer lavar o cabelo. Ainda mais de noite, às vezes a gente chega e quer lavar o quê? De noite. Aí não tem como secar, então ter secador de cabelo é muito importante pra mim. Eu achei o quarto bem legal, assim, a decoração. Ele é bem minimalista, mas a decoração é bem aconchegante. Gostei bastante. A cama é confortável, tem ar-condicionado, bem legal. E ali naquele cantinho tem um frigobarzinho com a mesinha também que você pode usar para apoiar alguns alimentos.
Aqui no Mirante do Sesc, um dos pontos altos aqui da Paulista, para observar a vista. Fica bem cheio, mas o ideal é você vir com o tempo, para ficar esperando aqui um pouquinho, que eventualmente ocorre umas partes vazias para você tirar mais fotos. Tem um visual bem alto aqui da Paulista, então quem curte assim a altura, mas é tranquilo, gente. Lembra um pouquinho o Sampa Sky. Não sei quem tá assistindo aí se conhece, mas a gente também já fez esse passeio uma outra vez que a gente veio pra São Paulo. Dessa vez a gente não vai fazer, não. Mas tem é bem short legal. Aqui no canal. Mas é bem legal, tem uma vista bem ampla assim da cidade. Galera, e quem vir aqui pro Sesc, além do visual bem legal, aqui embaixo daquele deck que a gente tava lá mais alto, eles têm um café, tem umas mesinhas aqui, tem uma galera que às vezes vem pra trabalhar, enfim, é um espaço bem legal aqui, pra você aproveitar pra tomar um café e apreciar a vista aqui da Paulista, que é um dos pontos altos aqui da região. Então, fica aí mais uma dica de passeio pra quem tá vindo pra São Paulo, e o melhor é que é 0800, é de graça. E chegamos aqui em mais um ponto turístico gratuito de São Paulo. A gente chegou aqui na Casa das Rosas, que é um ponto turístico que fica do ladinho do Sesc. É bem legal, tem bastante natureza, tem algumas plantas rosas, né? E às vezes também tem algumas exposições aqui, então é bem legal para você vir, para quem curte exposição. Fica aí mais uma dica de passeio aqui por São Paulo. Chegamos aqui no Manai, famoso buffet liberado aqui de São Paulo. Gente, ó, já preciso falar. Matando a saudade do Rio. No buffet liberado tem água de coco liberada também, não? Já Eu fiz comecei pegando torresminho. E eu já representei no primeiro prato de buffet como. Tem até pastel. O pastel tá quentinho. Ah, beijinho. Pela primeira vez na vida eu tô ansioso pela sobremesa, que é o sorvete Häagen-Dazs liberado. Eu já tô no terceiro prato, a Gabi foi modesta, só pegou um até agora. Tô na água de coco, já dando uma desgastada. Água de coco nem desgasta, né? Não, acho que enche mais. Gente, mas aqui é tudo liberado. Tem água de coco liberada e tem outras bebidas também, né? Eu esqueci Sim. quais são essas bebidas. Tem suco, refrigerante, só as alcoólicas que não são liberadas. Gente, tem sobremesa liberada, meu Deus. Pois é. E que eles nem cobram os 10%. Galera, eu já fui lá, fiz um potão aqui de sorvete, peguei uma bola de cada sabor. É sorvete Häagen-Dazs liberado. Peguei todos os sabores, tinha macadâmia, né? Doce de leite, chocolate belga, morango. Muito bom. Chegamos aqui no nosso próximo destino de passeios. Até eu perdi as contas. Desse daqui é o terceiro de hoje. A gente tá aqui no Instituto Artium. É um centro cultural, né? Um museu, assim, eu posso dizer. Bem legal, tem muita história. Casarão histórico. Tem muita história, muita cultura aqui. Chegamos na nossa segunda hospedagem dessa viagem aqui em São Paulo. A gente vai ficar aqui no Vila Galé da Rua Bela Sintra, que é bem pertinho da Estação Paulista, da linha 4, e também da Avenida Paulista. A gente já tá quase íntimo, né? Porque a gente ficou no Vila Galé do Rio. Vila Galé é bem legal, gente. Tô animada pro café da manhã de amanhã, porque quando a gente ficou no Rio, o café era bem... Tinha uma tapioca. Coisa bem legal aqui nesse Vila Galé é que as suítes têm o nome dos artistas. A nossa é a Monet, que é essa aqui, 906. E aí quando a gente entra tem essa pintura aqui.
Estamos nós na histórica Estação da Luz. A gente veio aqui, na verdade a gente tá indo pro bairro Bom Retiro, porque falaram que tem uns lugares aqui que você consegue comprar roupa boa e com precinho legal, tipo o Brás. Sei se você que tá assistindo o vídeo ouviu falar no Brás, mas é um lugar popular aqui no Rio. São Paulo. Ó, carioca. Aqui em São Paulo que o pessoal costuma comprar roupa mais em conta. A gente decidiu não ir no Brás dessa vez, tá meio corrido, mas a gente tá indo lá no bairro Bom Retiro ver se eu acho algumas roupas legais. Vamos ver. Pessoal, acabamos de chegar num passeio bem diferente aqui de São Paulo, né? A gente tá no bairro de Pinheiros. A gente vai fazer um passeio. Eu tô com um pouquinho de medo, mas vamos lá, né? Também. Gabriel nem sabe se vai fazer ainda. Tem algumas restrições, e aí uma delas talvez eu tenha, então eu não possa. Vamos conversar com o instrutor pra ver se eu posso fazer. A gente tá aqui no iFly. Hoje vocês vão ser um avião, tá, galera? Hoje vai depender totalmente do corpo de vocês, a posição para o voo ser legal. A gente começa a aula aprendendo essa posição de voo, tá? Que é a primeira posição de voo que a gente aprende aqui no túnel e também quando a gente vai se tornar um paraquedista. O nome dessa posição é chamada de belly fly, justamente porque a gente voa com a parte da barriga para baixo, com a barriga no vento, tá? É bem fácil essa posição, por isso que a primeira que a gente aprende é mais ou menos que nem aquele... Isso, bem em cima da cabeça. Como a gente vai estar deitado de barriga para baixo, a gente vai levantar o nosso queixo e olhar para o horizonte. Isso vai melhorar a nossa posição de voo, tá? E agora o segredo do voo está na cintura, que é exatamente a metade do nosso corpo. Ele vai ser o nosso centro gravitacional, tá? Isso, dobra o braço aqui, ó. Levanta o queixo. Isso, abre mais a perna. Boa. Agora a ponta do pé deixa igual de bailarina. Isso, perfeito, Gabi. Deixa eu ver se está resistente aqui. Boa, é isso aí. É assim a posição o tempo todo, tá? Aguenta ficar mais 20 minutos aí? Gente, morri. Mas passo bem, dá uma adrenalina, o coração tá acelerado, mas foi bem legal, bem legal. Nossa, tô até ofegante ainda, como foi lá no alto, fechei até os olhos em alguns momentos, mas Foi legal? foi muito legal, vale a pena a experiência. Chegamos aqui no Taverna Medieval, vai ser nosso restaurante da noite. Nosso jantar de hoje é um lugar bem temático, assim, bem legal, estilo medieval, né? Tem uns pratos diferentes. Hoje eu tô animada pra pedir uma sobremesa aí, sai fumaça da boca. Pensamos bons, bem maneiros. Espero que a gente goste. Acabou de chegar aqui nossa entradinha, essa batata rústica com cheddar e bacon. Olha o bacon. Aham, Gigante. pois é. Ali tá a soda de maçã verde da Gabi. Eita, tá até caindo. E aí, tá bom? Aprovado? Esse é de costela com mancha por dentro. Vamos ver como é que tá. É costela com cheddar empanado, né? Tem bacon também? Tem bacon Ó, tá. cebola caramelizada. E ainda vem lotado de batata. O meu também. Olha o tamanho do meu. Jesus amado. E o Gabriel não para, Gabriel. Olha, o que a gente ficou agora. Tá até caindo.
Ai, é muito gelado. Que doideira. Fala pelo nariz, fala pelo nariz. Fecha a boca, fala pelo nariz. Não vai. Ela tá me cuspindo suspiro, gente. Vamos ver se valeu a pena ela ter me cuspido suspiro ou se foi à toa. Foi sem querer, gente. Eu achei que tinha que... Eu achava que tinha que morder o suspiro, mas não. Aí eu tentava morder o suspiro com a boca aberta. Imagina a situação. Mas agora vamos provar. Ele é um mousse de chocolate branco com calda de frutas vermelhas, se eu não me engano, né? Isso. E vem suspiro com nitrogênio que dá esse efeito todo. Agora vamos ver se é boa. Obrigado. Chegamos aqui no famoso McMill aqui na Paulista. Quem chega aqui na Paulista já percebe que ele é diferente dos outros McDonald's. Ele é a milésima unidade e o dono decidiu fazer uma estrutura assim bem diferente. É num casarão aqui da Paulista que ficou assim, uma arquitetura bem legal. Então é um passeio que vale a pena você vir aqui em São Paulo. Nem que seja só pra conhecer, tomar um sorvetinho, que é o que a gente vai fazer agora, né? Aqui tem uns itens exclusivos, tipo o Super Mac, esse McWings Bacon, o McFloat, que é uma vaca preta, o caldo Fredo e o McWings com cheddar. E chegaram nossos pratos aqui. Aqui nessa unidade do McDonald's, além de ter um formato bem diferente, ele tem uns pratos que só tem aqui. Inclusive um deles é esse daqui, ó, que eu adoro. É uma sobremesa que vem com calda de maçã e vem aquela famosa tortinha de maçã dentro dele. Eu acho bem gostoso. Teve uma época que essa sobremesa eles colocaram em várias unidades aí do McDonald's, mas já tiraram e agora voltou a ser exclusivo daqui. Mas eles também têm hambúrguer, tem uma sobremesa que é o sorvete com Coca-Cola, se eu não me engano. Mas a gente experimentou numa outra vez que a gente veio aqui e a gente não curtiu muito, não. Então dessa vez a gente ficou com o que não tem erro, que é essa sobremesa aqui que eu adoro. O quarteirão, que é meu hambúrguer favorito daqui. Batatinha com cheddar e bacon, que também não tem erro. E a calda de caramelo? Olha, uma bruxa toda elegante também. Olha, quem são eles? Vou pegar a carta aqui, ó. Esses daqui, quem são esses? Gabriel. Bom, faz amizade com os professores. Como você chama? Gabi. Gabi. Esse é o caso mesmo? Divirta-se, tá bom, Gabi? Muito obrigado. Faça as aulas. Vamos lá, pessoal. Enquanto você mexe, eu quero que você mentaliza o seu animal se movendo e o principal, barulho que o seu animal emite. Pensou? Me ajuda a contar até 5. 1, 2, 3, 4 e para de mexer. Solta a colher. Dá uma palma em cima do caldeirão. Dá um pulinho na frente do caldeirão. Galera, e olha só como é que funciona um pouquinho do restaurante. Isso aqui é um mundo, não um restaurante, não. Olha só como é que é um pouquinho da estrutura. A gente vai passando e tem várias aulas interativas que vão rolando. Ó, eu já acabei de sair de uma aula de poção mágica. Aqui tá rolando várias outras aulas. Olha que maneiro. E aqui é o salão principal, onde a gente faz as refeições. Mas tem horário pra isso, é só durante os intervalos. Aí a gente vai ali nas barraquinhas, que já tá incluso no valor que a gente paga aqui de reserva. Então a gente consegue retirar um lanche. Eles têm a opção de hambúrguer, de refeição mesmo. Mas assim, é muita atividade que tem pra você fazer no restaurante. Eles fazem várias aulas interativas. E olha isso, que maneiro que é a estrutura. Tem lá em cima, ó, um segundo andar, e tem aqui embaixo também. Muito maneiro mesmo.
vocês nunca provaram essa combinação, ó, você pega um pãozinho de queijo, bota um bacon em cima, Tá caindo que tudo. tá caindo, vai dar certo. E é sucesso. Agora, primeiramente, bom dia, de respeito, né, de verdade, diretamente aqui, ó, do café da manhã do Vila Galé. Gente, o café da manhã do Vila Galé é brincadeira com a dieta de quem tá tentando ainda, tem esse objetivo. A gente aqui em São Paulo, a gente tá enfiando o pé na jaca, só restaurante, muita comida diferente. Aqui em São Paulo a gente fala que é a terrinha do restaurante. Tem muito restaurante legal pra quem vem aqui conhecer. Mas café da manhã de hotel, gente, não dá pra desperdiçar não. A gente já começou um café da manhã bem caprichado aqui do Vila Galé. E, nossa, aqui eles têm muitas opções. Tem até presunto de Parma, queijo brie, eu achei bem completo mesmo. A gente já ficou na unidade do Rio. Eles têm várias unidades aí pelo Brasil. É a nossa primeira vez aqui nessa unidade de São Paulo. E o café da manhã, provadíssimo. Acabamos de chegar em um dos bairros assim, mais icônicos aqui de São Paulo. Quem nunca ouviu falar da Liberdade? A Liberdade é super famosa assim, por ser um bairro com vários itens, comidas orientais. Fala aí, Gabriel, mais um pouco da Liberdade. Nem sei o que... A Liberdade, gente, deixa até sem palavras nas comidas. É um bairro de imigrantes japoneses e aqui é tudo muito bom. A gente adora o Oriental Bowl da feirinha. Eles têm feirinha alguns dias da semana. Acho que é sexta, sábado e domingo. Não tenho certeza. A gente vai pesquisar melhor e deixa aqui na legenda. Mas durante toda a semana acontecem várias coisas aqui. Tem restaurantes que abrem, tem lojas também que vendem artigos para casa, enfim. Tudo nessa cultura mais oriental mesmo. Então é bem legal para quem gosta. E para quem não gosta e quer conhecer também um lugar diferente, quase que turístico aqui em São Paulo, né? É turístico, né? E a gente não curte comida japonesa, mas aqui a gente descobriu alguns pratos que a gente se apaixonou e toda vez que a gente vem pra São Paulo a gente tem que pedir. Então, o primeiro lugar é na feirinha, o Oriental Bowl, né? Uhum. Fala aí, como é que é um pouquinho? Na verdade, a gente não curte os pratos crus. Os pratos quentes a gente come a maioria. O Oriental Bowl é feito de bifum, que é aquele macarrão de arroz. Aí você escolhe seu molho e as proteínas. Tem peixe, carne de porco. Carne não. Tem peixe, carne de porco, frango e tempurá, que é uma massa de vegetais frita. É maravilhoso, gente. É muito gostoso. Também tem o baúzinho, né? Que é um pãozinho assado no vapor, que tem recheio de porco ou vegetais. Eu gosto mais de vegetais, mas os dois são muito gostosos. Gente, mas o fiquei até sem palavras. Oriental Bowl. É muito, muito, muito bom. Já tava até falando aqui com o Gabriel que a gente tem que pesquisar a receita pra fazer em casa depois. É assim, na teoria é uma coisa bem simples, mas o tempero, sabe? O jeito que eles fazem fica muito gostoso. E também tem várias outras opções de comidinhas aí na feirinha. Tem caldo de cana com maracujá que a gente tomou outra vez, né? Enfim, tem várias coisas. E a gente também gosta de tomar um sorvete, aqui é muito famoso o Melona, que é um sorvete de melão. Em várias lojinhas, se você passar aqui, tem o freezer já até escrito Melona, só que o mais comum é o picolé, no palito mesmo. Só que a gente descobriu um restaurante que tem ele em massa, que sai da máquina mesmo. Sorvete mesmo, cremoso, então é muito gostoso. E geralmente a gente pede um misto, que é de melão com morango. Na primeira vez que a gente veio, se eu não me engano, tinha de melão, Com acho que era manga. manga, né? Então, Mas depois nunca mais teve, só teve de morango. hoje a gente tava tão inspirado nessa sobremesa que a gente tomou Repetiu, né? 2 vezes. Na primeira vez a gente dividiu um copinho, hoje cada um tomou 2 vezes a Na primeira sobremesa. vez a gente não conhecia, né? Tava provando. A gente experimentou várias coisas aqui da Liberdade, até descobrir as coisas que valem a pena você gastar seu dinheiro aqui. Na nossa opinião, claro. Que a gente também não é muito crítico aí de comida oriental. Como eu falei, a gente não consome muito, mas esses pratos aí, pra quem é iniciante como a gente, não quer arriscar muito em comida diferente, esses pratos são muito bons. Aqui tem vários restaurantes de ramen e tem outros da cultura oriental também. Ali na frente a gente tem o indiano, o curry. Tem o Thai Chef, que é de tailandesa. Ali do lado tem o Ikushi de ramen. E aqui nessa rua tem vários restaurantes de ramen, na verdade. Tem restaurante temático também, o da Hello Kitty ali, super famoso. A gente já foi também em uma das nossas visitas. É um cardápio bem completo. Tem short aqui no canal também. E muitas opções de restaurante aqui. Você vai vir pra Liberdade, você não vai passar fome, porque não falta opção por aqui. Galera, chegamos aqui, ó, Liberdade. A gente tá na sobremesa, mas dá pra ver que a gente não conseguiu esperar pra mostrar a sobremesa. A gente parou aqui, ó, numa loja que a gente gosta muito. Uma loja não, né? Um restaurante. Restaurante Mas- Bankai.
Aí aqui eles têm melona, que é o sorvete de melão. Aí a gente pede misto, que vem com morango. É muito bom. O de máquina. Tem o melona picolé, mas aqui tem o de máquina, que é muito gostoso. Gente, isso aqui é muito bom. Lembra muito o gostinho de bala de melão. É bom demais. Hoje também é sábado. Sábado e domingo, se eu não me engano, tem a Feirinha da Liberdade. Então tem várias comidas de rua. A gente já passou lá, já comeu. Oriental Bowl. A gente comeu uns pratos que a gente gosta muito. A gente vai... Infelizmente não deu pra gravar, que a gente tava com muita fome. A gente esqueceu de gravar aqui pro YouTube. Mas a gente já tem um short aqui postado mostrando e vamos postar lá no Instagram também. Mas esse sorvete aqui é muito bom, prova, sério. É melão com morango, mas você pode pedir separado o sabor. É muito bom. Obrigada. Tivemos que repetir. A gente curtiu muito esse sorvete. Gabriel foi no misto e eu fui só no de melão dessa vez. Nunca pedi só o de melão. Porque é bom que os dois mistos... pode parar. Os dois mistos dão uma equilibrada. Agora bora lá. Vamos aproveitar, porque não é sempre que a gente tá por aqui. Decidimos, repetir os sorvetes. Sobremesa vale repeteco, né, gente? A sobremesa é muito boa. A gente, sempre que vem aqui na Liberdade, sempre que vem, 3 vezes, né? Nossa terceira vez. A gente procura esse sorvete. Fica mais pro final, assim, da feirinha, né? No meio da Liberdade, mas... Não, fica depois da feirinha, indo mais afastado pro bairro. Mas vale a pena. Muito gostoso. Eu não vi muitos outros restaurantes que servem assim, em formato de máquina. Geralmente eles têm aqui muito picolé mesmo no palito. Mas é bem gostoso, assim. Gabriel tava até falando que ele é bem... Cremoso. Ele é bem cremoso, muito bom. Só uma correção, tá, gente? Eu falei restaurante Bancai, mas é restaurante Bani. Aqui, ó. Bani, não é Bancai. Galera, e por aqui você encontra umas coisas diferentes. Tipo, massagem no meio da rua. Tem barraquinha de doce, tem vários camelô. A gente chama camelô no Rio, né? Não sei se aqui é camelô também. Mas olha, ali na frente tinha uma... Tem muito comércio por aqui. Tinha uma banquinha de numerologia, do coroa, de quiromancia. Então tem várias opções aí pra quem quer vir pra São Paulo também comprar uma lembrancinha pra levar. Tem vários camelôs por aqui. Pra quem gosta... Acho que é anime, né? Action figure. Não é anime, não? Alguns são, mas isso aqui é alimento. Kratos, Batman tu conhece. Essa aqui é a caótica, porém maravilhosa, Feirinha da Liberdade. Tá sempre cheia. Sempre cheia. Talvez se você vier na hora que ela começa, ela não esteja tão cheia, mas... Tem de tudo aqui, gente. Eu quero tomar alguma coisa. Mas a comida é maravilhosa, gente. Tem de todos os gostos. Essa é a barraquinha, o point, que a gente sempre para pra comer. A gente come aqui, Oriental Bowl. E qual é a outra que você sempre pede? É o baozi. Acabamos de achar outra sobremesa que a gente adora aqui da Liberdade. É o motinho envolto com chocolate, não, amor? Você que fala, não conheço muito da culinária oriental. Motinho que eu falo aqui. A gente já tentou experimentar outros que era recheado com feijão. Doce. Não rolou não, a gente não gostou não. Aí tinha morango dentro, mas esse aqui, a gente achou muito bom. A gente fez até uma comparação, né? Que parecia Parece até da NET. uma propaganda aí pro Danete. Vamos comer agora. Vou abrir já daqui, pode? Pega lá pro lado 32, 24. Que é muito bom. Ui, tá até quebrando. Vou desperdiçar não. Amor de Deus. Eu creio que em São Paulo é muito bom, gente. Quando a gente vem, a gente sempre usa praticamente só ele e um pouquinho de Uber. Dependendo do lugar. Agora a gente já tá indo pro próximo destino pra gente comer mais. A gente tá indo pra Feira Coreana, que também funciona aos finais de semana. E aí a gente desce na Estação da Luz, né, amor? Isso. Desce na Estação da Luz, anda uns 10 minutinhos e Não é chega. menos, não? Talvez menos, dependendo da Depende pessoa. do seu passo aí, da sua disposição. Mas a gente já tá Exatamente. aqui, na estação do metrô, com um pouquinho de barulho, rumo ao próximo destino. Estamos aqui no Bom Retiro, galera. Saímos da Liberdade. Viemos comer aqui as comidas coreanas da Feira do Bom Retiro. Aqui tem uma feirinha também que tem várias comidinhas orientais também, né? Coreanas? E outra coisa legal é que aqui nesse bairro Bom Retiro, eles têm várias lojas de roupas para as meninas aí que querem vir para São Paulo fazer umas comprinhas.
Tem muito vestido de festa, eu dei uma olhada. Não achei muito, assim, em relação a preço, muito diferente do Rio e até de shopping, não. Achei valor um pouquinho alto para loja de rua. Mas tem várias opções, tem terno, tem roupa de festa, tem vestidão longo, tem roupa... Eu queria procurar umas roupas de frio, mas não achei nada muito legal, não. Mas tem várias lojas, muita opção mesmo. A loja, a rua, assim, é repleta de opção. Então, para quem quer ver algumas roupas aí diferentes por São Paulo, também é um lugar legal para você procurar aqui no bairro Bom Retiro. E também tem uma galera que fala muito do Brás, mas o Brás, já falam que você tem que ir com mais atenção, tem que ir cedo, tem uma galera que vai de madrugada. São umas lojas um pouquinho mais desertas em alguns momentos. Não sei, eu não conheço bem. Quem já foi também, se quiser compartilhar aqui a sua experiência de comprar roupa em São Paulo. Mas fica aí uma alternativa aqui no bairro Bom Retiro para quem quer comprar roupa, além da feira coreana, que foi o que a gente veio fazer hoje. Hoje a gente veio na feira coreana para comer mais ainda, complementar as comidinhas da Liberdade, né? Também tem roupa masculina, mas eu também não achei muito vantajoso, nada muito diferente de shopping não. Mas agora vamos comer que tá na hora. Ó, já compramos nossa primeira comidinha aqui da feira. Mandu? O mandu frito é igual a gyoza, só que é frito. Na Coreia eles comem assim, eu acho. No ano passado a gente experimentou, era de porco, mas esse ano é de boi. É a carne bovina que ela falou, só tinha esse. Parece um pastelzinho o formato, né? Tá gostoso? É muito quente. Muito quente. Deixa eu mostrar por dentro. Tá gostoso. Ó, mas é bem recheado, bem... bastante temperinho aqui, ó, verde. Ó, agora a gente já tá na fila pra pegar outra comidinha aqui. A gente agora vai comer o cachorro-quente coreano. E aqui é nesse estilo, ó, galera. As barraquinhas têm fila, então chega cedo. Comidinha boa, então tem fila. Mas é gostosa, vale a pena ficar na fila, né, amor? Vale muito. A gente vem aqui pra São Paulo e já tô sentindo falta só de vir pras feirinhas. Já estamos aqui, ó, com cachorro quente coreano na mão. A gente escolheu esse daqui, ó, que é envolto com batata. Mas tem com queijo, tem só salsicha, tem com lamen, né? É, lamen. É tipo um miojo em volta, a gente chamando de miojo. É o macarrão do lamen em volta. E a gente também pegou esse refrigerante. Qual é o nome? Tubaína, né? Ele é característico. Falam que é daqui de São Paulo, né? A gente nunca provou. Vamos provar agora. É de tutti-frutti. Deixa eu ver se é bom. Gostoso, diferente. Eu confio na expectativa de lembrar o Guaraná Jesus, mas lembra nada. Não, nada a ver. Prova. Deixa eu provar. E aí? Nem tô sentindo gosto de tutti-frutti aí. Sei lá, não tô sentindo gosto de... Ele tem gosto de paquera de Guaraná. Guaraná paquera, quase ninguém deve conhecer. Tomava lá na casa do meu avô aí, perto de Magé. É gostoso, é bom, é bom. Agora eu vou dar meu veredito aqui no cachorro-quente coreano com batata. Vamos ver se tá tão bom quanto a gente comeu da última vez. Esse cachorro-quente é maravilhoso. Obrigada. Pra finalizar, a gente pediu um sorvete coreano. Olha isso, gente, que diferente a textura. Parece um pozinho. Olha aqui. O nome é Bingsu. Eles falaram que é uma raspadinha, né? Com gelo, com um pouco de leite. E você escolhe o sabor que você quer. A gente escolheu de morango. Parece que eles botam uma caldinha de morango, uns pedaços de morango. Tinha de manga, tinha de maracujá, tinha de matcha. Tradicional é de feijão doce, mas a gente não tá preparado pra encarar isso ainda não. A gente experimentou um doce de feijão uma vez na Liberdade, mas a gente não gostou. Agora eu vou provar esse daqui. Agora a gente tá sentado aqui no Shopping Bom Retiro, que é em frente à rua que tava acontecendo a feira. Antigamente a feira acontecia aqui, mas de uns tempos pra cá, eu não sei se é hoje, na data de hoje, a feira tá sendo lá, mas geralmente ela acontece aqui nesse shopping. Não sei se mudaram o endereço. Vamos colocar aqui na descrição.
Mas agora vamos provar. Deixa eu ver se isso aqui é bom mesmo. Textura diferente, parece flocos de coco pra mim. Que mostra mais perto. Eu pensei no meu que nem ali também. Deixa eu provar. Vamos lá. Até que é bom. É? Gostinho de leite. Só que a raspadinha de leite? Ao invés de ser de gelo? É. Só que eu acho pouco, assim, o morango em cima pra dar o gosto. Porque embaixo vai ficar só com gosto de leite. Ah, botaram mais caldinha embaixo, não? É, não sei. Que isso? Ah, não, tem. Hein? Ah, tá. Ela já falando demais. Tem mais caldo, tem caldo em cima e embaixo pra dar o sabor. Acabei de ver aqui, ó, que tem aqui no fundo. Aqui. Dá pra ver. Então tá aprovado. Gostoso. Galera, estamos aqui no Puppies. Despedida de São Paulo. A gente vai fazer um lanchinho antes de ir embora pra não ficar com fome no aeroporto, porque no aeroporto é preço de ouro, né? Pois é. Esse bar aqui é clássico de São Paulo desde 1967. Não sei se dá pra ver direito no vídeo. A gente conheceu pelo vídeo do Mohamed, né? Tudo pareceu muito bom. A gente veio provar pra ver se é bom mesmo. A gente pediu 2 beirutes, 2 sucos. Beirute não, foi sanduíche de... Não, foi sanduíche de rosbife com salada. Ah, achei que era porque eles são bem famosos pelo beirute. A gente viu vários vídeos. Mas a gente passou o dia comendo várias coisas nas feirinhas aqui de São Paulo. Então a gente pegou um pouquinho leve. Vai ser só um lanchinho mesmo. Pra não sentir fome, que a gente vai chegar tarde no Rio. Ó, Gabriel foi no suquinho de laranja. Eu fui no de morango com laranja. E olha isso daqui, galera. Teve até chorinho pra gente repetir depois. É. Deixa eu ver se tá bom. bom? Gostoso, morango com laranja. Eu vi que ele bate na hora. Bateu com a polpa da fruta mesmo, a laranja. Gostoso, fresquinho. Deixa eu provar. Vai provar meu show. E já tá vindo o nosso lanche. Mostra lá, já tá trazendo. Tá gostoso. Opa, já chegou. Muito rápido aqui, hein, gente. Foi rapidinho. Muito bom. E chegamos ao fim de mais uma viagem por aqui. Dessa vez a gente explorou tudo que a gente conseguiu aí nesses dias de São Paulo. Conhecemos vários lugares incríveis. Teve dica de hospedagem, de passeio, de restaurante. Eu espero que vocês tenham curtido bastante essa viagem, assim como a gente curtiu. É triste quando viagem chega ao fim. Não sei se vocês ficam assim, eu tô com aquele sentimento de melancolia, assim, quero mais viagem. Mas a parte boa é que tem mais viagem vindo aí, a gente já tem viagem agendada. Então, se você não é inscrito, já aproveita para se inscrever e acompanhar as próximas viagens que vem por aí. Eu juro, gente, tá incrível, tem cada destino que a gente vai conhecer que vocês não perdem por esperar. Mas se você também tiver uma sugestão de destino pra gente conhecer, aproveita, já deixa aqui na descrição. Quem sabe a gente não visita aí a sua sugestão, a gente não aproveita pra conhecer esse destino também. Então, é isso. Até a próxima!